Aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno por cada um de nós. O seu nome é acima de todo nome. Não há nada e ninguém que se compare ao Eterno. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, pela minha vida, pelo meu marido, pelos nossos filhos, por cada casa aqui representada, cada família, cada geração, Eterno. Nós somos teus. Nós somos teus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, meus irmãos queridos. Como sempre, e não menos importante, para que serve o poder de Deus? Amém? Meu nome é Fabiana Padilha. Eu sou uma filha amada do Eterno que Ele resgatou, que Ele me tirou de um charco de lodo e me colocou sobre a rocha. Ele me deu um destino. Ele me deu um novo, ele me deu um caminho para trilhar. Eu sou casada com Rony Padilha, um homem que o Senhor me confiou para me cuidar, para me amar, para me proteger e me pastorear. Nós temos 3 filhos e nós fazemos parte do tropa de elite de Jesus. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Eterno, aleluia. Todos os dias da minha vida eu vou glorificar o teu nome, Senhor, porque sem o Senhor eu nada seria. Aleluia. Meus irmãos queridos, o Espírito Santo ministrou muito meu coração, de uma forma muito peculiar, muito diferente, muito sensível, eu diria. E ele tem ministrado a minha vida sobre isso, não só especificamente para esta ministração, mas ele tem ministrado o meu coração, ele tem ministrado a minha, a minha mente sobre isso, os meus pensamentos, ele tem trazido cativo os meus pensamentos para este pensamento sobre vermos um caminho excelente. Mas, queridos, não apenas ver um caminho excelente, mas trilhar este caminho, percorrer este caminho. E, queridos, nós temos que realizar, nós temos que fazer algo para trilhar, para andar neste caminho excelente. E o que seria que nós temos que fazer? O que seria que nós temos que declarar? Como nós temos que nos comportar para andar neste caminho excelente? Meus irmãos, existem coisas que é necessário que a gente também abandone para ver e para trilhar este caminho. Então, entendam algo no coração de vocês. O Senhor nos fez para trilharmos um caminho sobremodo excelente. Ele nos fez, ele separou cada um de nós para viver este caminho. Mas é importante que a gente entenda que existem coisas que nós precisamos abandonar. Nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, nós tínhamos um caminho já trilhado. E esse caminho já trilhado, com certeza, não estava alinhado com o Eterno. Então, muito provavelmente, nós adquirimos coisas, pensamentos que nos afastou do caráter do Senhor. E quando nós confessamos o Eterno como nosso Senhor e Salvador, muita coisa foi limpa. Amém? O externo foi limpo. A Fabiana, quando conheceu o Senhor Jesus, ela mudou várias coisas automaticamente. Mas eu comecei ali o caminho. Haviam coisas que eu precisava parar de fazer, deixar de pensar, para que eu trilhasse esse caminho com o coração correto, com os olhos certos, com o pensamento correto. E ninguém me obrigou. Eu não fui obrigada por ninguém. O Espírito Santo foi me convencendo daquilo que eu deveria abandonar, daquilo que eu deveria fazer. Queridos, o que tem motivado o nosso coração para trilhar esse caminho? Pergunta isso para vocês mesmos. O que faz você ser cristão? O que você precisa desenvolver para trilhar esse caminho?
O que os seus olhos precisam ver para trilhar esse caminho? O que os seus olhos precisam parar de ver para trilhar esse caminho? Onde os seus pés precisam estar para trilhar esse caminho? Onde os seus pés não podem mais estar para trilhar este caminho? Amém? Então, queridos, eu peço que vocês abram as Escrituras comigo, num texto maravilhoso. Um texto que eu acabei ministrando também num congresso que nós tivemos, e foi extraordinário que o Espírito Santo fez conosco. O texto é 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo é o 31. E o texto diz assim: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Meus irmãos, o texto diz, o texto instrui, Paulo instrui, procure com zelo. Procure com zelo. Isso significa o quê? Que eu tenho que buscar o melhor dom. Buscar aquilo que vai fazer a diferença. E não aquilo que vai me trazer um certo prazer. Nós temos que buscar com zelo os melhores dons. O que será que Paulo estava querendo dizer com isso? O que ele quis dizer quando ele estava nos instruindo? Eu digo algo a vocês, que Paulo, ele quis dizer que nós devemos procurar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com muito esforço, os mais úteis, os mais excelentes dons, e então nós veremos um caminho muito excelente, um caminho muito melhor. Amém? Meus irmãos, os dons do Espírito Santo são muito poderosos, né? Não é verdade? Ah, eles são muito tremendos. Quem aqui fica maravilhado com a manifestação do Espírito Santo através dos irmãos? Eu fico. Eu fico muito maravilhada. Eu amo. Eu amo ver a livre manifestação do Espírito Santo de Deus na cura, na libertação, nos milagres, nos sinais, nos prodígios. Eu fico muito maravilhada. Ver com os meus olhos o Espírito Santo se manifestar livremente através dos dons conferidos aos nossos irmãos. Não é maravilhoso ver tudo incendiar, ver charamandaia e etc. E sai fogo do céu, e vem fogo, e vai fogo. É uma loucura, é muito bom. Não é? É bom demais isso, gente. Mas, queridos, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Para que serve os dons espirituais? Para que serve os dons espirituais? Os dons espirituais, será que servem para nós termos experiências com o Espírito Santo? Será que é para somente descer fogo do céu? Claro que é muito bom, gente, viver essas manifestações, provar dessas manifestações. Mas não é só para isso, não. Eu já falei isso várias vezes e vou trazer isso numa ministração. Os dons do Espírito Santo não é para fazer charamandaia só. Sinto muito informá-los, mas não é para isso. Nós vamos examinando, nós vamos verificando sobre os melhores dons, os mais úteis, os mais excelentes, a fim de não apenas vermos, mas trilharmos esse caminho. Meus irmãos, Paulo, ele fez um tratado, ele fez um compêndio sobre dons na primeira carta aos Coríntios, né? Ele explica tudo, ele fala com maestria, ele ensina que são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo, não é? O Espírito Santo é um só, mas ele tem variadas formas de se manifestar. E ele é concedido conforme um fim proveitoso. Não é só para eu viver de charamandaia. Não é só para eu viver de fogo no céu. É bom? Claro que é, mas não é para isso. O fim proveitoso não tem a ver com interesse privado ou particular, queridos.
Esse fim proveitoso é para, presta atenção, testemunhar sobre Jesus Cristo. Ele serve para glorificar o Senhor. Ele serve também para edificar a igreja, enquanto os dons ministeriais servem para aperfeiçoar a igreja. Lembrando que igreja não é templo, amém? Igreja não é templo, igreja é o corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Meus irmãos queridos, as manifestações do Espírito Santo existem, sabe para quê? Para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Entretanto, queridos, não podem ser a única coisa que nós vamos buscar do Senhor. Claro que a gente tem que buscar os mais úteis e mais excelentes, mas não é a única coisa que nós temos que buscar. Apesar também de ser usada para edificação. Mas não é só isso que a gente tem que buscar, não. Queridos, palavra de conhecimento. Quem é que já não ouviu uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria? Ah? E tem sido largamente buscada pelo corpo da Igreja de Cristo. Não é verdade? Todo mundo quer escutar um eis que te digo. Todo mundo quer escutar, assim diz o Senhor. Você estava passando por tal situação, mas o Senhor te diz. Não é verdade? E é errado isso? Não, não é errado. Mas não pode ser a minha única busca. Não pode ser a única busca. E se o Senhor não quiser falar mais, aí paramos de caminhar. Simplesmente assim. Queridos, nós temos que cuidar. E eu digo algo para vocês, que neste tempo, nesta estação que estamos vivendo, o dom melhor é o discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Porque, veja bem, dentro de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, existe também a possibilidade de um espírito que não seja o Espírito do Senhor. E ele pode sim falar a verdade. Lembra daquela moça que profetizava, que falava sobre que eram os filhos de Deus? Ela estava falando uma mentira? Não. Mas o espírito não era de Deus. O espírito não era do Senhor. Era um espírito de engano que falava a verdade até. Então, nós temos que ter discernimento de espírito, porque o espírito de engano vai tentar enganar a noiva. Vai tentar enganar. Cuidado, nós temos que ter cuidado. Prosseguindo, então, meus irmãos, por que que nós temos buscado esses dons? Por quê? Por que que eles estão sendo buscados? Será que eles não estão sendo buscados como um atalho, como um resumo, como uma pulada de fase no que deve ser feito? Ah, eu vou consultar agora um profeta, porque eu quero saber o que vai acontecer daqui a pouco, porque daí eu já me programo, eu já fico toda arrumada, toda alinhada. Será que não é isso? Será que a Escritura deixou de falar conosco? Será que passando o tempo com o Senhor não nos mostra a direção? Será? Com todo respeito e muito amor e zelo para com as Escrituras, eu digo que as Escrituras continuam falando. E nós somos imaturos demais para gastarmos tempo com as Escrituras. Nós queremos o prato já servido. Nós queremos o arroz e o feijão já no prato. Nós não queremos ir até as panelas para nos servir, porque somos imaturos e somos preguiçosos. Dentro de um tempo com o Senhor, há inúmeras revelações, inúmeras coisas que ele quer falar e instruir. Está escrito que o Senhor, o meu Senhor, o Senhor de vocês, quer instruir vocês e quer me instruir. Então, não vamos ficar buscando atalhos, ou, quem sabe, até uma fuga do secreto. Ai, não tenho tempo, estou trabalhando demais.
não tenho tempo de ficar no secreto com o Senhor, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Deus não é plug and play. Deus não é touch. Você tem que gastar tempo com Deus. Deus não é você ligar no YouTube e já ver uma ministração pronta. Nada contra ministrações no YouTube, não é essa a questão, não é esse o ponto. Deus quer tempo conosco. E o tempo que a gente gasta com Deus é o melhor tempo que a gente pode gastar. É o melhor, com certeza. Se alguma coisa vem na sua mente para fazer e você faz, não é Deus, é você. Deus constrói. Sabiam disso? Deus constrói. E no caminho ele vai te falando. No caminho ele vai te mostrando. Esse é Deus. Deus não tem pressa, porque ele não está atrasado. Nós estamos atrasados. Por isso que ele disse, através de Paulo, procurem os melhores dons. Procurem os melhores dons. Quem é que não quer ser abençoado, que não quer ser curado, que não quer que o casamento seja restaurado, que os infortúnios cessarão? Todo mundo quer, gente. Mas a gente não precisa de um profeta, a gente precisa de Deus. Não sou contra profeta. Não é essa a questão, não é esse o ponto. O ponto é tirar o desequilíbrio que está no meio do povo. O povo está em desequilíbrio, meus irmãos. O povo só quer charamandaia. O povo não quer gastar tempo lendo as escrituras. Nós estamos vivendo cenários bíblicos. E se eu tivesse tempo com as escrituras, eu ia identificar. Eu posso ministrar unção de sacar, como foi ministrado à tarde? Posso. E ministro sobre a vida de vocês. Que todos recebam unção de sacar em nome de Jesus, através de Cristo, para a glória dele. Mas vejam, eu posso também identificar através das Escrituras. Está escrito que o Senhor não vai fazer nada sem comunicar aos seus filhos, aos seus profetas. Mas ele também já comunicou essas coisas. Ele também já disse. Amém? Eu quero que a doença passe, que a dor passe, que o infortúnio passe. Mas eu posso, eu mesma, com as minhas pernas, a minha vontade, a minha força, buscar o Senhor. Ah, mas eu não posso então orar por ninguém? Sim. E é assim que tem que ser também. Porque o dom não é para mim, é para o outro. Amém? O dom não é para nós, é para o outro. Exceto oração em línguas, como muitos já sabe, que é para fora para edificação. Aleluia. Queridos, um filho de Deus que busca apenas palavras, que só vai atrás de palavras, essa é a tarde profética e enche o culto, mas um culto de ensino tem 5, 6. Isso é complicado, gente. Mas um filho de Deus que busca apenas palavras, pode ser que esteja sendo mantido preso no engano, esteja vivendo de manifestação em manifestação. E quando não há manifestação, ele não se sente encorajado a permanecer. E a palavra para crente, para cristão, é permaneça. Permaneça. Não viva de acordo com as suas emoções, seus sentimentos, seu desejo, sua vontade. Viva pela palavra e pela fé. Então, em nome de Jesus, eu declaro que nós estamos livres do engano agora, na autoridade de Cristo. Aleluia. Meus irmãos queridos, Paulo, ele fala sobre profecia. Claro que ele fala. E ele fala sobre a profecia com o intuito de quê? De aperfeiçoar, de edificar a igreja. E nós sabemos que a profecia tem direções muito objetivas, que é para edificação, para consolar e para exortar. Vou falar novamente. A profecia tem como objetivo exortar, consolar e edificar. Isso está também em 1 Coríntios, no capítulo 14. Busquem isso. Lembrando que exortar não é chamar atenção, não é corrigir. Exortar é dizer, vai lá, faça isso, é incentivar.
Admoestar é corrigir. Amém? Embora, queridos, todos os dons estejam à disposição dos filhos de Deus, nada substitui o secreto. Absolutamente nada. O tempo com o amado das nossas almas. Nada. É como se fosse um combustível, é como se fosse um bálsamo de cura, é como se fosse um refrigério, é como se ele retirasse toda a dúvida, toda a incerteza, todo o medo, com um simples tempo com ele. Aleluia. Amados, o Senhor, ele quer descortinar todas as coisas para os seus filhos. Todas as coisas. Eu diria que gastem tempo lendo as Escrituras e com Ele. Leiam com Ele, com o Senhor. Leiam com Ele. Amados irmãos, é muito importante que os filhos busquem com zelo, com bastante prudência, de forma reflexiva e com muita inteligência, os melhores dons. Pois não se trata de nós, mas do outro. Eu acabei de falar. É do outro, é do irmão. Os dons servem para eu servir o irmão. Os dons que eu recebo do Espírito Santo é para servir o meu próximo. É para manifestar o poder de Deus através do irmão, do outro. Exceto a oração de línguas, que já falamos em larga escala. Todos os dons, exceto dons de orar em línguas, servem para o outro. Não é para nós. Não é para a gente se sentir amado. Não é para nada disso. Nós temos que abandonar de uma vez por todas a mentalidade filosófica e de prova. Eu tenho que receber uma prova disso. A prova foi feita na cruz, amém? Só. Você é amado, ponto. Não precisa de mais nada. Sinta-se amado porque você é amado. Simples. Não preciso de nada para eu me sentir, porque eu já sou. Nós temos que sair do âmbito da filosofia, da mentalidade grega, que vê muito abstrato em coisas que são fatos. Ponto. Por exemplo, as Escrituras dizem que nós somos mais que vencedores em Cristo. Pronto. Nós temos que entender isso, essa verdade, assumir essa verdade e viver essa verdade. Mas Fabiana está tendo guerra. Tudo bem, eu sou mais que vencedora. Mas Fabiana está tendo não sei o que ali, morte e tal. Tudo bem, eu sou mais que vencedora. Porque está escrito. Eu não preciso que venha um anjo me mostrar as coisas que eu já sei. Eu já sei. E ponto. Ponto. Simples. Ah, mas vai ter guerra. Vai, ponto. Deus falou. Ah, mas o que vamos fazer? Orar. Ponto. Nós não seremos a resposta para o mundo se ficarmos desesperados e a loucura em busca de dons. Que o profeta vai falar agora sobre essa guerra? Não importa, gente. Importa que nós passaremos a eternidade com o eterno. Importa que os dons que ele me deu eu vou usar para glorificar o seu nome. Importa que eu sou a resposta para aqueles que estão em desespero. Importa que o meu Pai é o Criador de tudo. E se ele quiser, eu vou viver 100 anos. E se ele não quiser, eu vou viver 30. Importa que eu tenha a eternidade com ele, garantida por Cristo. E se eu não conseguir as coisas que eu tanto almejo, não importa, porque eu tenho a eternidade com Cristo. Não importa. Amém? Essa segurança, essa certeza é o combustível para permanecermos íntegros e procurando os melhores dons e trilhando esse caminho sobremodo excelente. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o propósito, veja só, o propósito do Filho de Deus é um só. Sabiam disso?
Ah, mas o meu propósito, minha coisa, minha sei lá o que, meu chamado é tal. Você tem uma vocação espiritual, mas o seu propósito é um só: é ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E dentro disso, queridos, existe um dom específico, ou dons específicos que nós temos que buscar para servir os nossos irmãos. Amém? Dentro do propósito que é um só, que é ir, é uma ordem de Jesus. Vá, ide, faça discípulos. Se você não está fazendo discípulo, você não está cumprindo com o propósito que Jesus te comissionou. Tem que fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Porque eu não consigo entender que isso que eu ganhei do Senhor, eu não vou contar para todo mundo. Eu não consigo entender isso. Aquilo que eu ganhei, eu quero que todo mundo também tenha. Porque eu não quero chegar na eternidade e não ver os meus parentes, não ver meus vizinhos. Eu não quero. E dentro disso, eu preciso procurar os melhores dons. Eu preciso manifestar a glória de Deus para este fim específico. Jesus não morreu por alguns, ele morreu por todos. Só que nem todos virão, mas não foi só para um ou para dois. E Jesus não vem buscar a placa X, Jesus vem buscar uma noiva adornada, uma noiva. Ele vem buscar a igreja, a igreja. E nós precisamos sair da meninice, sair do charamandaia, sair do egocentrismo e do plano filosófico e nos voltar para o que importa de forma efetiva, arrancando aquilo que não presta, que não vale nada, e aderir àquilo que efetivamente vai me manter neste caminho sobremodo excelente. Meus irmãos, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele, é tudo para ele, tudo vem dele. É tudo através dele. O Filho de Deus, meus irmãos, olha adiante. Ele olha adiante. Ele recebe as instruções adequadas para cada passo de sua jornada. E no secreto, meus irmãos, com o auxílio do Pai, do nosso Criador, ele recebe os dons necessários para fazer aquilo que ele tem que fazer, para fazer aquilo que ele foi comissionado para fazer aquilo que ele foi separado para fazer. E Paulo, ele ensinou aos coríntios um povo que estava apresentando vários problemas. Amém? Quem que sabe disso? Vários problemas eles estavam apresentando. Dentro desses problemas eram divisões, problemas com a doutrina, problemas morais. Gente, com todo respeito, determinado tempo de caminhada a gente não pode mais ter problema moral. Nós não podemos. Sabe o que estava faltando para aquele povo de Coríntios? Disciplina. Disciplina. E por que que ele ensina para os coríntios sobre dons? Porque deveria ser uma charamandaia só. Eles queriam viver só de movimentação, só de movimentação, só do fogo do Espírito, só da tarde da bênção, da vitória, do vitória financeira. E não é isso, não é isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês que isso pode escandalizar, mas eu vou dizer mesmo assim. Deus está preocupado com a nossa salvação. É isso que ele está preocupado. O resto vem de lambuja. É com a salvação que ele quer. Ele quer passar a eternidade comigo e contigo. Ele não quer que você seja feliz apenas aqui. Ele quer que você tenha uma felicidade eterna. É essa a preocupação dele. Mas ele não quer só você, ele quer todos que você tenha conexão. Todos. Senão ele não teria gerado essas conexões.
Senão ele não teria trazido você para onde você está. Senão ele não teria marcado um encontro com você e sei lá quem numa padaria. E sei lá quem no supermercado. E sei lá quem no cinema. E sei lá quem. Não importa. O Senhor, Ele quer todos. E Ele trouxe você para onde você está fazendo o que você tem feito para falar do seu amor. Escolha os melhores dons. Escolha os melhores dons. Aleluia. Meus irmãos, e Paulo, ele alinha sobre os dons do Espírito com esse povo que estava dividido, com problemas de doutrina, com problemas morais. Ele faz um alinhamento com este povo. E este alinhamento serve para nós. Hoje, neste momento, estejamos nós todos recebendo o alinhamento da parte do Eterno, procurando os dons para servir o irmão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai te direcionar nos dons que você precisa. Ele vai direcionar você nos dons que você vai usar para glorificar o nome dele. E não os dons que você deseja ter por outros motivos que eu não sei quais são. Mas o Senhor sabe o que você precisa. Porque tem aquele parente lá difícil que só você vai alcançar com os dons que você recebe dele. Aleluia. Foi ministrado hoje à tarde, muito pontual sobre coragem, dons e medo e etc. E é preciso, meus irmãos, fazer com que isso não vire em prateleiras diferentes, mas seja como uma coisa só. Eu tenho a coragem, eu ando em fé, eu tenho uma intrépida resolução, procure os melhores dons numa vez só, e não cada pouco numa prateleira. As coisas de Deus não são assim. Deus não se separou, Deus quer tudo. Então, queridos, com toda certeza, a gente já falou isso várias vezes, dentro de você tem uma obra pronta, maravilhosa e perfeita, que está aqui, ó, rasgando para vir para fora. Procure os melhores dons. Aleluia. Claro que esse alinhamento, na verdade, não é especificamente para nós, mais ou menos, eu acho, mas é para este tempo. É para este tempo. Por isso que é importante levantar um altar ao Eterno, onde você está, na sua casa, na sua parentela, no seu trabalho, no seu lazer, levantar um altar para o Eterno e clamar por seu socorro e voltar a ter alinhamento, entendimento sobre todas essas questões tão profundas e importantes. O Senhor quer usar você de uma forma poderosa onde Ele te plantou. Sabe aquele lugar que você gosta de estar? É naquele lugar que Ele quer te usar. Ai, Fabiana, eu gosto de ficar dentro do meu quarto. Então, dentro do quarto Ele quer te usar. Ai, Fabiana, eu gosto de ir no cinema. É dentro do cinema que Ele quer te usar. Fabiana, eu trabalho 12 horas. É dentro do trabalho que Ele quer te usar. Tem a Fábio que vai na academia, é na academia que Ele quer te usar. Ele quer usar você. Então, se permita ser usada. Bota a mão mesmo na cabeça do povo e ora. E declara: não tem problema se vão achar que você é maluco. Você é mesmo. Você é maluco por Jesus. Porque aquele homem foi maluco a ponto de morrer por ti e por mim. Então, nós somos sim malucos. E por isso nós temos que procurar os melhores dons para trilharmos esse caminho sobremodo excelente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. O teu nome sobre todo nome. Aleluia. Quem glorifica o Senhor, eu glorifico o Eterno. Aleluia. Então, queridos, meus irmãos amados, nós precisamos entender os motivos reais dos dons do Espírito e por que devemos buscar os melhores dons para trilharmos um caminho sobremodo excelente. Nós precisamos entender.
A gente já trouxe algumas explicações, que se trata do outro para glorificar o eterno, mas a gente precisa ir fundo. Assim como Paulo afirmou na carta aos Coríntios, vamos impartir uns com os outros, meus amados irmãos, que existe um dom específico, que é o mais excelente. É o mais excelente. É o dom, queridos, que vai nos levar a realizar a obra do eterno de uma forma esmerada. Esmerada e profunda, de uma forma que a gente não vai ter medo, que a gente não vai ficar com receio, com vergonha, tímido, que é o amor. Este é o dom que a gente tem que buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Viver o dom do amor. O amor não é aquele que um homem sente por uma mulher e uma mulher sente por um homem. O amor que Deus sente por nós. Que ainda encharcados de imundície, ele entregou o seu filho para que a gente não perecesse. É deste amor que eu estou falando. O amor, queridos irmãos, é o elo perfeito. O amor, ele cobre todos os pecados. Quem ama permanece na vida. Aleluia. O amor do nosso Pai dura para sempre. O dom supremo do amor é um caminho sobremodo excelente. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo ensina sobre o amor. Ele diz que ainda que todos nós falássemos em línguas, sem o amor, nós apenas estaríamos fazendo barulho, barulho. E nós não somos o vale dos ossos secos. Nós fomos despertados. Amém? Ainda que cada um de nós tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, nós fôssemos excelentes em tudo, na fé, inclusive, a ponto de transportarmos os montes de lugares. Sem o amor, nada seremos. Nada seremos. Seríamos como mágicos, e Deus não é mágico. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Ainda que todos nós aqui dessa sala fôssemos generosos e ofertássemos tudo, tudo que nós temos, e entregássemos, inclusive, os nossos corpos para serem queimados, se não tiver o amor, isso não vai adiantar nada, nada. Isso não levanta nenhum memorial. Porque nós sabemos o que levanta memorial diante do eterno é através das nossas ofertas, da nossa fidelidade. O amor, meus caros irmãos, é bondoso. Ele é paciente. Ele não tem ciúmes. Ele não é vaidoso. Ele não é orgulhoso. Ele não é inconveniente. Ele não busca seus próprios interesses. Ele não se irrita. Ele não se irrita, gente. Ele não fica ressentido. O amor não se alegra com a injustiça. Meus irmãos, o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera e tudo suporta. Mas a doença do egoísmo, queridos, a doença do orgulho, a doença da vaidade, trouxe um engano para dentro da igreja, fazendo com que ninguém mais queira sofrer, fazendo com que ninguém queira mais passar trabalho. Ai, meu Deus, aquela pessoa está em pecado que está sofrendo. Gente, não tem nada a ver com isso. Isso é vaidade, gente. Isso é meninice. Isso não tem nada a ver com amor. E este engano faz com que nós não venhamos crer nas coisas de Deus. Este mesmo engano faz que sejamos ansiosos, que a gente não espere em Deus. Nós queremos agora, já. O mundo da tecnologia, do plug and play, do touch. Eu, quantas vezes fiquei falando, o celular funciona, funciona porque não está na velocidade que eu quero. Mimada, filha mimada. As coisas de Deus não são assim.
Esse mundo de tecnologia tem contribuído para as pessoas ficarem ainda mais ansiosas, ainda cada vez mais, depressivas, ansiosas e estressadas. E ninguém quer mais esperar em Deus. Deus não me responde, Deus está em silêncio. Por que que Deus não está fazendo? Por que que Deus não está atrasado? Eu torno a dizer, vamos acalmar essa ansiedade. Ansiedade é pecado. É pecado. Porque diz assim: atire sobre o Senhor a ansiedade. Se a gente não atira sobre ele, nós estamos pecando. E pecado tem que ser confessado. Amém? Deus o livre ter que orar por alguma coisa por mais de um ano, uma década. Meu Deus, capaz. Ora, queridos, nós estamos doentes, doentes. E nós precisamos de arrependimento, porque nós buscamos outras coisas. Nós estamos buscando outras coisas. Nós não seguimos os conselhos de um homem que perseguia os do caminho, que antes era chamado caminho, depois que foram chamados de cristãos. Que naquela época, ele perseguia aqueles homens, mas ele teve um encontro com Jesus. E ele considerou que todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria era comparada com esterco. E ele se tornou um apóstolo dos gentios. E ele foi ensinado pelo próprio Senhor, porque ele buscou os melhores dons. Ele buscou os melhores dons. E ele foi mergulhado neste amor de maneira tal que, mesmo encarcerado, ele escreveu a carta chamada Carta da Alegria. Mesmo dentro da prisão, ele seguiu fazendo o que tinha que ser feito, porque não eram aquelas barras de ferro que iriam prender a sua mente, seu amor por Jesus e seu amor por todos aqueles a quem Jesus ama. Quem tem amor, o dom supremo, tudo suporta, como está escrito em 1 aos Coríntios, tudo suporta. Tem sido compreendido de uma forma errada, queridos. Nós estamos entendendo que temos que suportar. Tipo assim, eu preciso suportar. Não é esse suportar que está sendo falado ali, queridos. Isso é uma forma pejorativa. Suportar significa permanecer. Quer dizer para vocês, permanecer, não se retirar, não fugir, preservar sobre qualquer situação. Isso é amor, isso é dar suporte. É isso que Paulo estava fazendo. Estava amando, dando suporte. Ele estava suportando açoites, ele estava suportando ofensas, mas ele estava ali, firme, firme, se mantendo firme. Isso é o amor. Isso é o amor. É sofrer, é aguentar bravamente, calmamente os maus tratos. Eu estou dizendo que é para a gente sofrer, não é isso. Eu estou dizendo porque quando a gente é ofendido por um irmão, a gente não quer mais falar com ele. A gente não quer mais, não, Deus não quer essa aliança. Isso é coração duro. Coração duro. Perdoe agora quem te ofendeu. Perdoe neste momento quem te ofendeu. Neste momento. Não é porque a pessoa tem razão ou não, não é esse o mérito. O mérito é perdoe. Não fique no lugar de juiz. Perdoe, ame essa pessoa, assim como Jesus amou essa pessoa. Queridos, Jesus disse que aquele que nele crer tem que pegar a sua cruz e segui-lo. E cruz fala do quê, queridos? Cruz fala de sacrifício, fala de propósito, fala que nós temos que ser crucificados e que nós precisamos, queridos dos irmãos, porque quando eu bato a minha mão na cruz, eu não consigo crucificar essa mão aqui, ó.
Vai ter que vir um irmão para crucificar essa outra mão aqui. Nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos dos nossos irmãos. Não são os nossos irmãos que precisam de nós precisamos deles. Nós precisamos deles. E isso, queridos, só acontece na nossa vida quando nós buscamos de fato o dom supremo que é o amor. O amor. Eu incentivo a buscarem o amor. O amor. Mas, Fabiana, aquela pessoa me fez tantas coisas ruins. Sim, ela fez. Ela fez, sim. E está tudo bem. Se você não consegue conviver com essa pessoa, não conviva, mas perdoe. Perdoe. Saia desse ambiente de dor agora, em nome de Jesus. Agora. Saia disso. Não precisa resolver nada. Saia disso. Ah, eu tenho que falar com ela. Não tem nada. Saia agora disso. Perdoe. O amor, queridos, nos colocará num caminho mais excelente. Num caminho que a gente nunca imaginou trilhar. Onde todos os demais dons serão usados de uma forma efetiva. E sim, para um fim proveitoso. Sem nenhum erro. O amor, queridos, fará com que venhamos a viver a vontade do Eterno, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Isso quer dizer que alcançaremos, meus irmãos, os 3 níveis da vontade do Pai para as nossas vidas. E assim nós viveremos a abundância prometida por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, apenas o amor fará com que as intenções dos nossos corações estejam alinhadas com o Eterno. Então, nosso pensamento e a sua manifestação será para realmente o que deve ser feito. Isso trará o máximo testemunho sobre Jesus Cristo. E cumpriremos a ordem dada por Jesus, que é ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, tudo é efêmero neste tempo. Na terra, tudo é efêmero. A beleza vai embora, os cabelos, eles ficam brancos, a pele fica com rugas, o dinheiro na conta bancária até pode aumentar, mas ele não fica para sempre. Os filhos crescem, os filhos casam, eles podem ou não manter um contato íntimo com os pais. As coisas não são eternas, apenas o Senhor é eterno. Então, por que eu vou juntar tesouros aqui? É errado viver bem aqui? Não. Errado é o que eu tenho buscado em primeiro lugar. Busquem o amor. O amor vai transformar a sua vida. O amor vai transformar o seu casamento. O amor vai transformar os seus filhos. O amor vai transformar tudo ao redor de vocês. Nada ficará da mesma maneira. Se vocês amarem, estiverem mergulhados no amor, um amor que vocês nunca antes experimentaram. O amor de um pai para um filho que constantemente vira as costas para ele, que faz tudo da sua cabeça, na hora que quer, do jeito que quer, não obedece, e sapateia, fica rebelde, esperneia, mas ele está ali. Este amor, quando estiver dentro de todos vocês e mergulhados, vocês não vão ouvir a voz do inimigo. Vocês não vão ficar ansiosos com as manchetes dos jornais, porque vocês sabem que tem um pai que cuida de vocês. O apóstolo Paulo fala em Efésios, e é lindo demais esse texto, é o capítulo 3, versículo 14, ele diz, e por esta causa ele se colocava de joelhos. Queridos, por que causa vocês estão se colocando de joelhos? Pelo que vocês estão se colocando de joelhos? Pelo quê?
algo que vai durar eternamente ou algo que vai acabar daqui a 5 minutos. Queridos, importa que todos os nossos irmãos estejam fortemente estabelecidos sobre a rocha. Isso importa. Isso é algo que a gente pode ficar de joelhos. É por essa causa, queridos, que nós devemos nos colocar de joelhos. O amor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro nesta noite o amor do Eterno sobre cada coração aqui, sobre cada irmão aqui. Que sejam agora, neste momento, batizados com o dom do amor. Que seja para transbordar e cada pessoa que olhar para vocês seja inundado com este amor e não sejam mais os mesmos. Que todos que olharem para vocês vejam, sintam, percebam que há algo em vocês que não existe em lugar nenhum. E venham viver isso para a glória de Deus. Amém e amém.